Hoje estive à conversa com Miguel Cabral, jornalista da TVI há 11 anos. Porém, este está ligado ao mundo do jornalismo há 20 anos. Começou aos 16 anos de idade por fazer rádio, passou pelo jornalismo impresso e é agora na caixinha mágica que Miguel se sente bem. Vamos tentar saber um pouco mais acerca deste profissional. Quando somos pequenos, toda a gente nos pergunta o que queremos ser quando formos grandes. Qual era a sua resposta? A primeira situação que eu me lembro era ser bombeiro. A adrenalina, o barulho, toda aquela envolvência. Mas, curiosamente, depois de começar a ter aquelas brincadeiras normais de criança, que era jogar futebol, desde muito cedo, com 8, 9 anos, tenho recordações de brincar às rádios. E aí nasceu não um gosto pelo jornalismo, mas pela comunicação social. Recordo-me perfeitamente de, com 8 anos, e com dois simples, um rádio e um gravador, fazia programas de rádio. Portanto, colocava música na rádio e falava sobre esses temas, simulava relatos de futebol. Portanto, aí já nasceu essa ligação à comunicação social, o meu gosto. Já senti esse fascínio com 8, 9 anos, perfeitamente. Que profissionais da televisão lhe serviram de inspiração? Na altura havia bastante televisão, já estava com alguma atenção aos noticiários, havia profissionais que trabalhavam, mas não havia um em específico que eu gostasse ou tivesse preferência. Gostava de ver em geral os vários canais que existiam, gostava de ler muita informação, adorava ouvir rádio, era um pouco assim, não havia alguém que me marcasse mais proximamente, mas gostava em geral de estar atento e acompanhar o dia-a-dia informativo do país e não só. Até hoje, qual foi a peça que mais gostou de fazer? Depois de alguns anos de rádio e outros de televisão, eu comecei muito cedo na rádio, com 16 anos, estive quase 7 anos, ou mais de 7 anos, na Voz do Marão, em Vila Real, depois quase praticamente 4 na universidade, e aí surgiu o convite para a TVI, onde estou quase há 11 anos. Foram muitos trabalhos que me marcaram positivamente, porque são muitas experiências. Não gosto de recordar em particular uma peça, mas há trabalhos que nos marcam, porque são muito abrangentes. Quando se está numa delegação, que é bastante diferente das sedes, nós fazemos um pouco de tudo. Normalmente nas sedes há jornalistas que fazem política, desporto, sociedade, economia. Há também aqueles que estão ligados ao internacional. Nós fazemos um pouco de tudo. E menos? Houve alguns trabalhos desgastantes. Houve acidentes brutais no IP4, sobretudo nos primeiros anos de TVI. Morria-se muito, ainda hoje. Qualquer morte é de lamentar, mas há trabalhos que nos marcam. Lembro-me de um em que foram 5 vidas perdidas, jovens militares que regressavam a Vila Real. Esse foi muito, muito mau. Quando se lida com a morte de alguém, naturalmente que isso nos deixa marcas. Houve uma semana muito desgastante na linha do Tu, há uns anos, em que houve várias mortes e os corpos iam aparecendo gradualmente, praticamente durante uma semana. É um trabalho fisicamente desgastante, mas sobretudo em termos de capacidade mental para resistir à situação em si, às dificuldades no terreno, às famílias, ao desgaste dos bombeiros, às entidades que muitas vezes não lidam bem com a comunicação social. Tudo isso mexe connosco. Lembra-se de algum momento que lhe tenha causado algum embaraço? Num direto, por exemplo? Num direto, não diria. Como disse, entrei muito cedo na rádio e o forte da rádio é precisamente a capacidade de se fazer diretos em todas as situações. É uma grande escola. Tive a oportunidade de trabalhar não só muitos anos, mas também com grandes profissionais que nos ensinaram a conseguir, dentro de um curto espaço de tempo, apreender aquilo que é essencial no direto, reagir a todas as situações, não estar com grandes hesitações. Agora, isso nos diretos, normalmente, dada a experiência e alguma vontade que já tinha da rádio, nunca houve grandes embaraços. Por falar em direto, lembra-se do seu primeiro direto? Qual foi a sensação?
lembro-me de ter feito, há muitos anos, o meu primeiro direto foi num jogo de futebol. E foi uma sensação muito agradável porque, no fundo, quando eu fazia as brincadeiras da rádio, no fundo já sonhava um pouco com esse momento. Todos os jornalistas devem ter aquela personalidade que gostariam de entrevistar. Qual é a sua? Hoje em dia, nós temos sorte de contactar com muita gente. Claro que há personalidades que marcam mais, mas muitas vezes quando nós temos acesso a várias situações e felizmente estando numa região que é muito visitada pelos líderes políticos ou também os grandes pensadores, se calhar aquelas pessoas que gostaria de entrevistar não estão em Portugal. Há personalidades que nos marcam. Como é a vida de um jornalista? Quer-nos falar um pouco da sua rotina diária? Estando numa delegação, como é o meu caso, em Vila Real, e tendo 2 distritos como base, porque depois ainda conseguimos fazer cobertura de outras situações limítrofes em relação à região transmontana, o dia-a-dia é um pouco feito com base naquilo que vai acontecendo. As televisões privilegiam muito a atualidade, há que estar atento a todas as informações que vão chegando, sobretudo das nossas fontes, que foram sendo, no fundo, construídas com alguns anos de profissão, e depois há situações que vão acontecendo e que nos marcam o dia-a-dia. E a vida pessoal? Esta profissão esbarra com a vida pessoal? Bastante. Quando se abraça algo como o jornalismo, necessariamente, e sobretudo numa primeira fase de grande investimento pessoal, isso deixa marcas. Muitas vezes, depende também da nossa capacidade de gestão, mas quando se trabalha, por exemplo, num canal de televisão em que a atualidade se sobrepõe a tudo o resto, há situações em que temos de desmarcar, porque há determinadas horas em que nós não vamos poder estar com as pessoas com quem gostaríamos de estar. Não quer dizer que vamos para o trabalho mal dispostos ou infelizes, mas há naturalmente situações em que podemos ter eventualmente combinado um concerto ou um jantar e tem de ser para outro dia. Faz cobertura sobretudo da região de Trás-os-Montes. Acha que esta zona está a desenvolver-se ou, por ser uma região do interior, continua um pouco esquecida? Trás-os-Montes ainda tem o distrito que, neste momento, não tem 1 quilómetro de autoestrada. Estou a falar de Bragança. Isso é sinónimo de graves carências em termos rodoviários. Bragança já merecia, como Vila Real nos últimos anos teve alguma evolução, com a construção da A24, e de algumas ligações pequenas, mas que contribuem para o desenvolvimento das terras, mas Bragança ainda não tem 1 quilómetro de autoestrada. Curiosamente, agora esteve cá o Governo e fala em 2012 para que isso possa acontecer. É claro que é muito diferente estarmos numa zona metropolitana do Porto, em Lisboa, e há autoestradas para todo lado, e por vezes temos de ir a terras, por exemplo, como Miranda do Douro, em que um jornalista português sai do seu país para ir fazer uma reportagem ao seu país, porque é mais fácil, é mais rápido, são mais quilómetros, mas em termos de viagem, como são tantas viagens todos os dias para tanto lado, naturalmente que isso nos leva a contornar o país, e isso sim é um sinal em que os políticos há uns anos deveriam ter pensado. Que balanço faz destes 11 anos a trabalhar para os portugueses em geral e para os transmontanos em particular? É um balanço extremamente positivo, porque desde que comecei na rádio sempre quis estar ligado à comunicação social, e depois fazer televisão foi, no fundo, também ter a capacidade de projetar uma região em situações que muitas vezes nos são pedidos temas não tão favoráveis às pessoas. Eu lembro-me de uma reportagem, já foi há uns anos, quando entrou o euro,
na vida dos portugueses. Normalmente há um sentimento em que, por exemplo, Lisboa tem tudo de bom e temos que arranjar uma região onde haja carências e, por vezes, talvez por esse facto que muitas vezes esquecem, que há gente válida nestas terras, pediram-me uma reportagem em que era para ir a uma escola e tentar mostrar que, afinal, os miúdos não conheciam muito bem o euro. Mas a minha realidade não era essa. Nós fomos a uma escola, ia passar num jornal uma reportagem sobre os miúdos de Lisboa que já conheciam o euro e dominavam perfeitamente, e então queriam uma escola, se calhar velhota, se calhar com o teto a cair, e com os miúdos que não sabiam do euro, mas sabiam. E então nós mostramos isso. Vê-se numa outra profissão sem ser o jornalismo? Neste momento, não. Eu há uns anos, mesmo antes de entrar na TVI, já tive convites a nível de assessorias. E a minha resposta foi sempre, já me via como uma pessoa nova demais para abandonar o jornalismo. E neste momento ainda sinto isso. Neste momento não consigo viver ainda sem o jornalismo, porque é aquilo com quem eu sempre sonhei. Como acha que está a evoluir o jornalismo em Portugal? Acho que cada vez mais se forma gente capaz, mais preparada. Quando eu entrei na rádio eram poucos os cursos de comunicação social, neste momento há bastantes. Não quer dizer que estejam perfeitos, há graves lacunas, sobretudo a nível prático. Muitas vezes, quando um jornalista surge a pedir estágio numa televisão, numa rádio, num jornal, nota-se que ainda não está preparado, porque as faculdades muitas vezes preocupam-se em ter o curso, mas quando se fala da parte prática, que é aquilo que vai mexer com tudo, ainda há graves carências. Estamos a viver um período em que os estágios não remunerados predominam e os recém-licenciados, se querem ganhar alguma experiência, têm que sujeitar a essa situação. Que conselhos deixaria aos futuros profissionais? O conselho é de facto aquilo que também eu sempre tentei fazer, que é trabalhar bastante, com humildade. No início são muitas horas que por vezes não são horas remuneradas, sim, mas há que ter uma postura de desafiar todas as dificuldades que existem. Miguel, para terminar a nossa conversa, um jornalista está sempre a crescer, está sempre a aprender. Sim, cada vez mais, todos os dias, porque não se pode viver fechado numa redoma de vidro, isso em qualquer profissão. Quem acha que já sabe tudo está praticamente limitado a algo que nos tempos que correm não é correto. O jornalismo mudou bastante nos últimos anos. Antigamente, quando se chegava de manhã a uma redação, nós tínhamos jornais em cima da mesa. Hoje não. Praticamente o papel foi substituído pela internet. A verdade é que muitas vezes os próprios jornais não nos trazem aquela informação que nós queremos, neste caso na televisão. As redes sociais também mudaram bastante. Temos um feedback tremendo das pessoas que nos acompanham, de alguém que sugere alguma coisa. Ou seja, a evolução tem sido enorme nos últimos anos e todos os dias estamos a aprender. Muitas vezes com pessoas que nem têm grandes estudos numa aldeia, mas que nos ensinam coisas fantásticas. Muito obrigada, Miguel. Obrigado.